Gente, por favor, abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 120. Que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Que o Eterno venha recompensá-los e abençoá-los de uma maneira muito especial. Nessa sexta-feira, que nós estamos colocando, titulando como jejum das causas impossíveis, que o Eterno venha manifestar sua misericórdia sobre nós. A bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. E aquilo que você veio buscar e está pleiteando diante do Senhor, você possa receber no nome de Jesus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, amém? E nós estamos aqui nessa manhã, nesse início de tarde, temendo a Deus, temendo ao Senhor de todo o nosso coração. Leia comigo a Sagrada Escritura, que não falha, que não é ultrapassada nunca. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zinco. Ai de mim, que peregrino em deserto e que habite na tenda de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já estão em guerras. Olhe para mim, por favor. O Salmo 120 aqui, o salmista está dizendo que ele é pacífico, mas as pessoas que estão perto dele exageram tudo. Ele fala com paz, mas todos têm ele como um inimigo mortal e leva e transmite com guerra. Não tem pessoas que a gente fala algo aqui que a pessoa leva para outro lado que não tem nada a ver. Pronto, o que o salmista está dizendo é isso aqui. Ele está falando: ouve a minha angústia quando eu a ti clamar. Ouve, eu estou lhe pedindo, Senhor, quando eu clamar, ouve as minhas lamúrias, as minhas lágrimas, Pai. E eu quero dizer para você que está aqui comigo nesse propósito que Deus gerou no nosso coração, ainda que você não tenha conseguido alcançar o nível de jejum, eu estou, pela misericórdia de Deus, jejuando por você, pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, mas gostaria que você pudesse colocar na sua agenda: sexta-feira eu vou consagrar ao Senhor, porque eu tenho decisões, tenho coisas para ser respondido por Deus, e que a minha oração normal, a oração cotidiana não pode me dar isso. Então eu preciso fazer algo diferente para alcançar coisas diferentes. Que fique bem claro, o jejum ele não é uma representação que Deus vai visitar nossas vidas. Jejum não é para nós comprarmos nada, jejum não é para ganharmos dinheiro, mas o jejum nos mortifica a nossa carne para nos aproximarmos do Senhor. Porque, sendo assim, nós temos a sensibilidade de entender o que Deus quer falar conosco por meio da sua Sagrada Escritura, por meio da sua palavra. Deus, Ele pode, Ele fala por meio da palavra, Ele fala por meio das Escrituras. Você percebe aqui que o texto é muito claro: na minha angústia clamei ao Senhor. Eu clamei a Deus, não foi num momento de alegria apenas, mas na minha angústia, e Ele me ouviu. O texto é muito forte, que ele diz: Senhor, livra-me da alma, dos lábios mentirosos e da língua mentirosa. Pessoas que mentem, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de pessoas levianas, de pessoas extremamente malignas. Ele diz aqui: o que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro, ou seja, pessoas com brasas que vão jogar em nós. E ele diz: eu tenho habitado em tal tenda, Senhor, na tenda de Quedar, eu tenho habitado, tenho morado ali. O Senhor sabe meu endereço, Deus. Eu não trabalho com mentira, eu não trabalho com inverdade, eu estou aqui diante da tua presença. Tudo que eu tenho falado, Pai, eu digo: ai, as pessoas entendem
letra B, C, D, E. Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso é o que o salmista está dizendo. É o que ele está falando. Só que, para nós começarmos a nossa oração, eu quero que você atente aonde os nossos olhos precisam estar. Senhor, ouve a nossa oração nessa tarde. Porque o texto aqui é muito claro, todos nós conhecemos esse texto. Se possível, nem precisava nem ler, no sentido, olhando a Bíblia. Ele diz o Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Aleluia. Se quiser sentar aqui, pode, fica à vontade, querido. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Que fez os céus e a terra. Aleluia. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, guarda as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, aviva essa igreja com teu fogo, com teu Espírito. Derrama o teu poder nesta congregação. Derrama o teu poder sobre este servo inútil que está aqui com esse microfone na mão, Senhor. Levanta-te do teu trono e nos faz sobressair sobre os poderes das trevas, sobre os poderes maléficos. Que a unção que quebra o jugo reine nesse lugar. Cada pessoa que pisar a planta do seu pé nesse templo, meu Deus, seja impactado com transformação, seja impactado com mudanças, seja impactado com a tua glória, seja impactado com o teu Espírito. Que a Shekinah, a glória do céu, recaia sobre essas pessoas. Eu libero essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que seja manietado todo principado, toda potestade que fica nas esquinas do mundo espiritual, tentando destruir o meu ministério, tentando destruir esta igreja, tentando destruir as vidas desses meus ovelhas que aqui congrega. Que o Senhor venha com o seu anjo poderoso, e no nome de Jesus Cristo Nazareno, nós nos levantamos agora contra todo inferno das trevas, contra todo principado, contra toda potestade, contra os dominadores que regem nesse mundo tenebroso, tentando destruir e neutralizar as orações. Nós agarramos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus e declaramos para anjos e demônios ouvirem. Nós pertencemos ao sangue do Cordeiro, nós pertencemos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e de Jacó, e sobre ele nós lançamos as nossas ansiedades, as nossas lamúrias, as nossas dores. Nós dizemos agora, em nome de Jesus, Covid-19, pega tudo que é teu e volta e retirada em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós amarramos agora, nós oramos agora por cada membro, por cada ovelha, cada pessoa que está ali necessitando do toque da tua glória. Alcança, Senhor, cada mãe, cada filho, cada amigo, meu Deus, que mandaram mensagem para mim pedindo oração. Deus, pessoas que estão envolvidas com trabalho de macumba, de quimbanda, de umbanda, pessoas que estão enfeitiçadas, pessoas que estão contaminadas, pessoas que estão infectadas pelo vírus, pessoas que estão infectadas pelo vírus, Covid-19. Nós amarramos agora em nome do nome. Nós repreendemos agora em nome do nome. Em nome do Senhor, todo peso, que você puder dividir, todo peso, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora.
Vamos adorar a Deus. Você que pode. Você vai louvar o Senhor nessa tarde, nesse momento. Aí na sua casa, aqui no templo. Gostaria que você cantasse essa canção. Olhando a cifra. Vamos adorar a Deus nesse momento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, tu tens sido meu único amigo. Em cada lágrima que assistido, que oro todo dia e de noite. O Senhor tem visto, às vezes penso em desistir. Por mais que eu tente, mostra que sou fonte e que estou bem. O Senhor sabe que não é verdade. Sou humano, limitado, sou carne, dependo da graça e favor pra continuar. Me sinto fraco, mas nem me socorrer, me carregar no colo, segura minha mão. És meu consolo na angústia, me faz sorrir. Me sinto
você coloca a mão de pé. Os mais velhos vão matar a sujo. Glória a Deus. Está bem. Alma está honrando maravilhosos. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Trata-nos desse momento, Senhor. Glória a Deus. Se assim, vamos chegar.
canção que nós cantamos é do nosso irmão Leandro. Por isso que eu deixei já ele mesmo cantando. Cantou domingo, eu não sabia que era dele. E eu amei demais a canção, ministrou muito a minha vida. E eu pedi para a pastora Kelly me passar o nome para buscar no YouTube aqui, para o Felipe colocar para mim. Ela falou, não, de Leandro. Mas maravilha. Que Deus tenha levantado o seu servo. Deus é o Deus que levanta do pó e do monturo necessitado. Aleluia. Aquele que tem sede, busca o Senhor, porque águas vivas Ele vai dar. Amém. Amém, gente? Fiquei muito feliz de Deus ter dado uma canção tão bonita para ele. E diante de Deus eu não sabia que era dele. E essa segunda canção aqui agora é uma canção do Cononias. É um ministério que hoje não existe mais. Uma canção muito antiga. Bastante antiga. Foi uma canção que me ajudou muito quando eu me converti. Eu tinha mais ou menos 17 anos. E eu recebi de uma tia minha um presente. Meu dia do aniversário foi com esse CD, essa canção. Só que não nessa roupagem diferente que Paulo Baruch escreveu. Aí é Paulo Baruch. No meu haver, a mais antiga é um pouco melhor para cantar, porque tem os refrões, tem tudo, né? E ele não colocou aí, ele colocou na nova roupagem. Eu vou tentar buscar uns arquivos e vou trazer para vocês. Porque eu acredito que reviver os tempos passados, aliás, como é que fala? Reviver o passado, lembrança, alguma coisa assim, né? Não sei, tem alguma frasezinha aqui que diz a respeito disso. Viver o passado é relembrar, né? Relembrar o presente, algo parecido com isso, né? E eu acredito que nós não podemos deixar fundamentos passados, no meu haver. Ainda que tenha 25 anos de idade, um cara novo como eu, né? Mas eu acredito que o passado precisa estar presente. Nós não podemos, é tanto que Deus sempre remetia a Israel como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não podemos tirar os marcos do passado, os fundamentos do passado, porque o passado, se existe um presente, é porque alguém plantou e semeou no passado para que estejamos aqui. Amém? Gente, para não fugir do nosso contexto, do que Deus colocou no nosso coração na sexta-feira, eu quero reiterar para aqueles que estão nos assistindo aqui e para aqueles que estão no culto nesse momento. Por favor, esteja atento à sexta-feira para consagrar, jejuar. Pastor, eu não consigo jejuar, porque eu tomo medicação. Enfim, não precisa entrar no mérito. Você pode fazer o propósito de algo. Por exemplo, telefone, algo que você coloca diante de Deus. Não é eu estarei jejuando pela sua pessoa, mas eu preciso que você entre nesse propósito. Se você não entrar no propósito, você não vai entender a roupagem do culto, que é um culto totalmente diferente ao que nós fazemos no longo das semanas. Eu preciso que você entre brincar um pouco com você, nessa vibe. Eu preciso que você esteja ligado nisso. Por quê? São 70 minutos que nós estamos aqui buscando. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo na primeira pessoa. Mas eu preciso que você entenda isso. Eu estou aqui por você. Estou aqui porque eu posso fazer esse propósito, não fazer reunião. Então eu preciso que você entenda qual é o nível do propósito. Escute, o culto de quarta-feira é o quê? Restauração. Sexta-feira é o quê? Impossível, jejum das causas impossíveis. Então você está falando. Domingo de manhã é o quê? É o culto do renovo, que é chamado culto da família. À noite, mais ou menos essa pegada. A intercessão é o quê? Intercessão, interceder, é orar. Porém, esse aqui é algo que eu preciso que você busque do Espírito de Deus. Confirmações a respeito daquilo que você não tem tido. Então, venha comigo. Eu não tenho agenda, não tenho nada, porque eu não preparo nada para isso. Porque essa é coisa impossível, quem tem que falar ao povo dele é o próprio Espírito. Não é verdade, gente? Então ele tem que falar com você. Ele tem que falar com cada um de vocês. O incomodado
precisa incomodar tanto que vai incomodar o acomodado. A chegar ao ponto do acomodado ficar triste e se tornar um incomodado, porque o incomodado está balançando ele de uma forma avassaladora. Então ele vai deixar de ser acomodado e vai se tornar uma pessoa incomodada com situações que não deve ser ou deve estar acomodado. Escute bem, olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo nós lemos a semana retrasada esse texto. Eu vou pegar um versículo dele aqui, vou pescar um dele aqui e vou para outro lugar. 22, Gênesis 2. Vamos falar sobre mistérios da fé. Os mistérios que a fé nos impõe. Olha o que diz aí. 22, verso 8. Disse Abraão: Deus proverá para... Não, verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ambos juntos. Vitinho, eu não estou lhe vendo, Vitinho. Eu sei que você quer ficar muito do lado da sua amada. Eu sei, o amor é muito grande. Agora sim. Ele volta aí, você vai, olha, a gente vai dar uma palavra para ela. E glória a Deus. Porque aí eu pego todos vocês aqui. Vamos lá. Verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, Isaque e o pai. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Teu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mas no versículo 1 do capítulo 22 não diz que Deus falou isso. Seria que Isaac ou Abraão estaria mentindo aqui? Porque o versículo 1 do capítulo 22 diz que Deus falou para Abraão: Abraão, dá-me o teu filho para mim. Eu quero ele para mim. Mas tu quer que Isaac? Sim, eu quero Isaac para mim. Oferece Isaac como sacrifício, o holocausto para mim. Preste bem atenção. Nem tudo que Deus te pede, Deus quer. Deus ele quer provar o desejo e o amor que nós temos para com Ele. E por isso Ele nos prova. Ele não tenta, Ele prova. O que Abraão tinha mais promissor na sua vida era Isaac. Isaac seria a continuidade do seu legado. Isaac seria a continuidade da sua geração. Isaac seria a continuidade da sua descendência. Eu não sei se vocês viram agora, depois da explosão de Beirute lá no Líbano, Israel e Líbano, eles criaram um pacto de paz, como nunca houve na história. Israel e Líbano. Só para você entender como essa história que você está nas suas mãos aí é um presente de Deus. Líbano é descendente de Ismael. Israel é descendente de Isaac. Todos saíram de Bento. Todos saíram todos saíram de dentro de Abraão. Todos. Isaac e Ismael. Nós só podemos falar isso hoje porque Abraão, ele obedeceu a Deus. Não tem outra saída, gente, a não ser obedecer. Eu queria dizer para você que
Deus chega e confronta Samuel e inspira Samuel a confrontar Saul, quando Saul traz um sacrifício maravilhoso para entregar Samuel. Samuel olha para Saul e fala: Deus não quer sacrifícios apenas, Ele se agrada de obediência mais do que sacrifícios. O teu dízimo, a tua oferta, a tua semente da prosperidade pode ser ao ponto de sustentar 10 ministérios. Se você não obedece, com todo respeito, eu quero lhe dizer, Deus não está se agradando com isso. Deus não se agrada com o sacrifício de todos. Deus se agrada com a obediência. A obediência hoje está caindo em desuso, gente. O que é desuso? Não se utiliza mais. Antigamente, quando um policial dizia pare, todo mundo parava. Todo mundo. E por que tantos incidentes hoje com o policial matando pessoas? Porque ele diz pare e o cara não para. Faça isso e ninguém quer obedecer mais. Ninguém obedece mais a palavra de Deus. Porque estamos numa graça que é um favor imerecido, mas que não é de graça. A graça, ela nos impõe responsabilidades. Nós estamos aqui falando de Abraão depois de quase 5.000 anos. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Só que compreenda isso, ele obedeceu sem entender. Como é que Deus me dá um filho depois? Como é que Deus me concede um filho à minha velhice, depois agora quer esse filho meu? Mas ele vai e obedece, sem entender. Eu estou indo na igreja, eu não entendo nada, porque o pastor está com essa loucura de jejum, mas eu vou. Vem, meu irmão, sem tu entender, mas vem. Porque através da tua obediência, Deus vai te honrar. É fácil, funciona assim. As coisas funcionam desse jeito. Quantas coisas eu obedeci, pai, mãinha, meu pai, minha mãe, sem entender nada, mas eu obedecia. Agora é que eu entendo que eu sou pai, mas eu não entendia naquela época, mas eu obedecia. As pessoas primeiro querem entender para depois obedecer. Então você não acredita naquele que está lhe dando a voz, naquele que está direcionando você. Um filho tem que obedecer ao pai sem entender. Porque ainda que o pai queira fazer algo mal, você é o Deus que é o grande pai, vai trazer juízo sobre o teu pai e sobre tua mãe. Se porventura estiver fazendo algo equivocado, que eu tenho plena certeza que um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira não faz isso. E Abraão pega Isaac e leva. Quando chega no versículo 6 em diante, Isaac pergunta para Abraão: ô meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, cadê o cordeiro para oferecer o sacrifício? Abraão olha para Isaac, os olhos dele, Isaac já é um menino bonitinho, já todo gomadinho. Meu filho, Deus proverá para si. Eu não sei, Isaac. Por trás dessa palavra, ele está falando: eu não sei, Isaac. Eu acredito que eu posso até descer o cutelo sobre ti, te imolar, botar fogo. Eu acredito que o meu Deus é poderoso para te restaurar, te restituir totalmente. Porque eu não tinha você, Isaac. Isaac, eu não tinha você. E hoje eu vou você aqui. Então, se foi Deus que me deu você, eu tenho certeza que Ele vai me dar novamente. Eu não sei, Isaac. Eu não sei porque Deus está com essa loucura. Eu não sei, mas eu vou obedecer porque Ele é meu Deus. Eu obedeço a Ele porque Ele é meu Senhor. Sabe o que se chama isso, gente? Fé. Aleluia. Isso se chama fé. Isso se chama acreditar naquilo que eu não estou vendo. Isso se chama dizer: Deus, eu não sei, eu estou sacrificando 1h10 do meu tempo aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo poderoso para mim, e aquilo que era para eu fazer em 10 minutos, eu farei em 30 segundos, porque tu és Deus de milagres. Aleluia, gente. Eu creio, eu não sei, Isaac, eu não sei o que está acontecendo, Isaac, mas eu creio que Deus proverá para si, Isaac, um cordeiro, Isaac. Eu creio, Isaac. Que homem espetacular esse Abraão. É por isso que
você analise isso, por favor. Queridos irmãos, a maldade do ser humano é muito grande. Com o tempo em casa, olhe aquelas filmagens da explosão desse tal desse Beirute. Dói no nosso coração. Eu vi uma imagem que a moça entrava no hospital correndo, porque ela ouviu o barulho. Uma menina linda, gente. Dá para ver a imagem dela e de outro rapaz atrás. E a explosão pega ela, parecendo aquele tsunami. Quando volta novamente as câmeras, ainda não danificou totalmente, não existe mais nada. Coisa de filme, gente, é coisa de cinema. Lugares com 2 quilômetros de distância foi impactado. Você pode olhar o antes e depois. Tudo isso por conta de quê? De ganância. Mas pastor, o senhor está exagerando aí. Foi um equívoco. Foi algo que aconteceu. Não, gente. Escute bem. Há uma lei mundial que é regida pela Organização Mundial dos Governos. Que me fugiu, não é a OMS, não, esqueci. OMS, não, esqueci agora. Fugiu aqui. Fugiu. Que o Brasil está em missão, não? Que vai geralmente em missão de paz. A ONU, obrigado, querido. Fugiu. A Organização Mundial das Nações. E há uma lei que o país não pode ter, por exemplo, urânio enriquecido. Não pode ter. Por quê? Porque isso cria bombas nucleares. Então, muitos deles têm, mas é escondido. O lugar que a ONU vai é aqui. Então, aqui está tudo certinho. Mas em outros lugares ele tem bombas extremamente violentas escondidas, gente. E dizem que ali é. Dizem. A maldade do ser humano não pode nos encontrar. E pasmem, são filhos de Abraão, viu? Pela fé. Entretanto, Ismael. Significa o quê? Significa que não é apenas a genética que nos leva até Deus, mas sim a nossa crença em exercer a fé. Não é apenas eu sou filho de fulano, não, eu preciso seguir o exemplo de fulano, porque ser apenas filho não adianta. Eu preciso seguir o exemplo dele ou tentar até ser melhor do que ele. Abraão é um homem de referência para nós. Ele chega para Deus, para Isaac, falando: o Senhor proverá para nós um cordeiro. Eu não sei o que vai acontecer, Isaac. A história diz que ele coloca Isaac, amarra Isaac como se fosse um cordeiro mesmo, porque tinha sacrifícios naquela época de cordeiro. E ele amarra tudo, faz tudo bonitinho, restaura o altar. E quando ele vai descer o cutelo, que é a faca, para imolar o sacrifício, a voz de Deus brada: não faça isso, porque eu vi que você teme a mim. Fale comigo: temer. Por favor, novamente, temer. Temer vem de temor, temor vem de respeito. Davi diz: guarda o teu pé antes de entrar na casa do tesouro. Eu gostaria de falar com vocês que Deus tem falado muito comigo sobre isso, na minha vida, na minha casa e aqui na congregação onde Ele me colocou como pastor. O temor de Deus é a raiz de todo o princípio. O temor de Deus é a raiz de todo o princípio. Temer a Deus é temer a sua palavra. Temer ao Senhor é temer aos seus princípios. Os ouvidos do Senhor e as mãos do Senhor não estão tapadas nem amarradas para que não possa ver a nossa luta, o nosso sofrimento.
As nossas, as mãos de Deus e os olhos do Senhor não estão vedados para que não possa nos enxergar. Mas as nossas desobediências, as nossas iniquidades e transgressões têm afastado Deus de nos abençoar, gente. Tem neutralizado o soberano de operar em nós. E por conta disso, nós não alcançamos o nível de fé de Abraão, de crer que ele vai fazer algo diferente, de crer que o nosso pão vai multiplicar, de crer que o nosso azeite vai multiplicar, de crer que o nosso peixe vai se multiplicar, de crer que Ele é fiel para repor tudo aquilo que você coloca no altar, porque o altar não deve nada para ninguém. Nós somos chamados como conservadores. Nós não somos conservadores apenas no sentido figurado da palavra. Nós somos conservadores porque queremos conservar Deus em nós. Eu sei que o tempo aqui voa, mas eu gostaria que você tenta achar comigo aí 1 Reis. 1 Reis, Jesus. Ô gente, não é 1 Reis, é Juízes. Juízes. Por favor, é no Velho Testamento aí, pertinho. Você vai abrir 1 Reis, se não me engano, está próximo de 1 Reis, não é? Não é? Juízes. Conseguiu achar aí? Eu vou dar uma peça para você. Ó. Depois de Deuteronômio, antes de Samuel. Isso, perfeito, perfeito. Tem uma história aqui que você conhece, eu não vou pregar na literalidade, mas porque eu quero tratar sobre fé e sobre coisas que nós não estamos vendo, como Abraão nos inspirou lá. Mas eu quero que você abra o capítulo 6 de Juízes, que trata sobre um homem chamado Gideão. Nós temos que a habilidade para entender que Gideão é um homem que desafiou Deus, aliás, desafiou, fez propósito com Deus. Mas Gideão não teve a fé tão proeminente quanto Abraão. Se você for ler lá na frente depois, Gideão, quando ele ganha os reinos, ganha tudo, Deus entrega tudo para ele, Gideão é omisso em muita coisa. Você que está em casa me ouvindo agora, a omissão no direito penal brasileiro, você ainda é condenado. Ser omisso, fazer algo por alguém, sendo que você pode não fazer, você é condenado em relação a isso. E diante de Deus, a omissão vai trazer consequências muito sérias para nós. Por isso que Abraão é nossa referência. Porque Abraão, ele foi pai da fé. Gideão, ele tem um resultado muito poderoso em Deus, e Deus honra Gideão, muito grande. Mas lá na frente, Gideão, ele não assume o papel que é dele assumir. O papel que é dele como o homem que Deus tinha dado várias vitórias. Então automaticamente Gideão começou a ser um rei, vamos dizer assim. E quando você é um líder, você tem que tomar decisões muitas das vezes que você não quer. Quando você é um pai, quando você é uma mãe, você tem que tomar decisões. Quando você é um patrão, quando você é um empreendedor, você tem que tomar decisões muitas das vezes fortes. Mas você precisa se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Não pode. Não pode. Mas se tratando de fé, fecha aspas, se tratando de fé, Gideão estava sofrendo muito. O capítulo 6, do versículo 11, diz assim: então, o anjo do Senhor sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas, ou seja, dos seus inimigos. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu e disse: ai, Senhor, ó o camarada que é acomodado aqui, que é pessimista até algo. Ai, é o anjo que está falando com ele. Quem está falando com ele é um anjo. Olha o que ele diz:
Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Até aqui, no meu haver, está correto. Ele está apenas tratando um fato que está acontecendo. No meu haver aqui, Gideão está sendo honesto, mas é um pessimista. Mas vamos lá. A Bíblia diz, o versículo 14: então, quem tem ânimo aí ainda, diga amém. Amém. Não se preocupe não, que eu estou ligado no horário. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Escute, que força se o homem está dentro de uma caverna malhando trigo porque está com medo dos inimigos? Será que Deus aqui está sendo irônico? Não, porque aí dentro, em você, ainda que seja um pinguinho, como um grão de mostarda, tem uma fé, tem uma força que Deus quer manifestar o poder dele nessa tua força, ainda que aparentemente seja fraqueza. O Senhor está dizendo: eu tornarei uma grande força para que o meu nome seja honrado através de você. Aleluia! Quem recebe isso aqui, diga aleluia. O que Sansão diz da fraqueza? Eu tirei a força, do amargo eu tirei a doçura. Da sua fraqueza o Senhor está dizendo: eu vou colocar força. Mas quando é você e ele, quando é você e o Senhor, ele diz: olha, assim te diz o Senhor, verso 14: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia, só os seus olhos, por favor. Possa ser que eu esteja falando aqui na igreja, aqui na internet, com pessoas que é o menor da casa, é o mais tipo colocado no canto, que ninguém dá um valor nenhum no sentido figurado da palavra. Pois os olhos de Deus, por incrível que pareça, gente, procura pessoas assim. Deus procurou um cara que estava dentro da caverna, malhando trigo com medo. O nome dele era Gideão, e falou: eu vou te usar. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer te usar na terra dos viventes. Escute bem. Deus quer te usar para manifestar a glória dele na tua casa, na tua família, para todos aqueles que um dia te conheceram e te conhecem. Se você está entendendo o que eu estou pregando, pelo amor de Deus, diga amém. Olhe para mim, por favor. As pessoas vão dizer: mas esse aí? Não, não acredito. Não. Hoje eu conheço esse aí. É tu mesmo, filho de fulano? É tu que é filho de fulano? Sou eu mesmo. Tu é filho de fulano? Sim, sou eu mesmo. Tu é neto de Bertuliano? Sou eu mesmo. Não, peraí. É tu que morava naquela rua lá? Sim, sou eu mesmo. Como isso? Aí você vai olhar e diz: olha, existe um Deus. Vem pastor de crente. Eu não estou falando você de crente. Estou falando que existe um Deus nos céus. E eu me aliancei com ele. Agora está irritando, pastor. Eu me aliancei com o Deus de Israel. Fala o que você quiser falar, meu irmão. Contra fatos não há argumentos. Contra provas não há argumentos. Mostre as suas palavras e eu vou te mostrar os meus cachos de uvas. Quem entende isso, diga aleluia. Gideão, vai na tua força. Mas Gideão reclama um monte de coisa, viu, gente? Um monte de coisa. Eu tenho 1 minuto para terminar essa leitura. Vem comigo aqui para o versículo 16. O Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo,
tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. E lhe disse, se agora, aí ele vai e diz, e lhe diz, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo, de que é comigo fala. Pronto, aí que está a grande questão. Porque Abraão é nosso pai de referência na fé, porque ele não pediu sinal nenhum, ele acreditou e acabou. Mas vamos dizer que eu e você estamos vivendo como Gideão, malhando trigo debaixo da caverna por conta dos nossos inimigos. O que fazer agora? A primeira coisa que você precisa entender rapidamente aqui é: Deus vai usar a tua força, não é a força dele, é a tua força, e a tua força será alimentada e fortalecida pela força do teu Senhor, mas a força vai ser sua e ele vai manifestar a força dele na tua. Tem alguém comigo entendendo? Diga aleluia. Outra coisa, os inimigos vão ser totalmente destruídos, entretanto você que vai ser o canal de destruição de tudo aquilo que está vindo contra você. Não é como um dominó, aquele dominó que o pessoal bota aqui, bate e sai caindo. Não. Deus vai usar a tua força, a tua habilidade, a tua capacidade, com o teu vigor, com a tua força, ele vai manifestar a glória dele. Entretanto, se tiver 1000 inimigos, você vai lutar com um, e o um vai morrer todos 1000, mas você vai lutar com um. É necessário que entendamos isso. É preciso que venhamos compreender isso. Existem inimigos nossos que são invisíveis. A incredulidade. Abraão não passou por esse momento, mas já Gideão sim. Ele começa a pedir sinal. Aleluia. E ele pede sinal. Deus dá o sinal que ele pede. Ele pede outro sinal. Pode fechar sua Bíblia e olhe para mim. Olha o sinal que ele pede para Deus. Ele falou assim: aqui é um novelo. Esse tapete aqui agora é um novelo. O que é novelo? Uma pele de cabra. Ou pele de ovelha. Até que parece assim. Claro. Ele vai dizer: Senhor, se eu tenho achado que eu posso atrapalhar, mas é isso, dessa forma. Atrapalhar as posições. Mas foi isso aqui. Senhor, se tu estás falando comigo de fato, é para mim lutar contra os inimigos, tal, eu te peço, como sinal de resposta, que esse novelo esteja literalmente seco, amanhã de manhã, seco, e ao seu derredor molhado, ou seja, molhado, encharcado, de água. E ele coloca o novelo no relento. Vocês aqui, como eu, sabem que mesmo que não venha chover, o sereno deixa molhado, resfriado, aquela brisa no carro, e principalmente roupa, ou no novelo. E ele diz: aqui tem que estar seco. E ao seu redor tudo molhado. Você que está na internet, você está ligado aqui, né? Está prestando atenção? No outro dia de manhã ele vai, quando ele chega aqui, eu acredito que ele estava doido para estar molhado. Doido para estar molhado. Quando ele chega no novelo, ele olha seco. Não tinha uma gota d'água. Quando ele olha ao redor, tudo molhado. E agora? Deus está falando comigo mesmo. Ele corre no altar novamente e diz: Senhor, não te ires contra mim. Não te ires contra mim. Não fique com raiva de mim. Mas eu lhe peço mais um sinal. Mais um sinal. Que amanhã, nesse mesmo horário, o novelo, ou a pele de carneiro, ou o que você quiser chamar, esteja totalmente encharcado e ao seu derredor seco. Seco, seco, seco. Aleluia! E Deus está falando com a gente nessa tarde, amém, gente? Quando chegou no outro dia de manhã, ele vai lá, quando pega no novelo, não consegue pegar encharcado. Quando chega encharcado, e ele mede para ver se tem um pouquinho de água do lado, e não tem nada. Tudo seco. Topa fazer um desafio desse com Deus? Topa? Seja homem e mulher para fazer, mas também para cumprir quando ele cumprir. Aleluia.
pediu 2 sinais para Deus e Deus deu. Abraão não pediu nenhum. Que homem! Nenhum. Olha, meu pai está me dizendo, vamos subir e adorar a Deus. Mas está aqui a lenha, está aqui o tempo. Cadê o holocausto? Deus proverá para cima, filho. Só que quando ela chega lá, a ovelha não está do lado. Ele pega o menino, amarra o menino, deixa o menino quietinho, separado. E já era um rapazinho de 15 a 17 anos. Ele volta o menino. O menino entende que o cordeiro com o holocausto não é dele. E ele faz tudo. Por isso que ele é só o nosso exemplo de fé. Mas se porventura você quer um sinal de Deus, faça como Gideão. Só que todo sinal precisa ter uma resposta, e a resposta precisa ser correspondida. Depois que Gideão pega aqui, tosse a água. Ah, meu irmão, Deus falou agora, já respondi, né? Hoje de noite você vai pegar um boi bem forte e vai chegar na estátua do bairro, da cidade, e tem uma estátua de ídolo lá. Você vai amarrar uma corda, vai derrubar essa estátua lá. Mas Deus sozinho faz o que eu estou mandando. Você pediu para eu te dar um sinal, eu te dei, agora vai fazer. E aí agora? Você não pediu o sinal? Deus te deu, agora faça o que ele mandou. A Bíblia diz que Gideão pega um boi, gente, amarra uma corda e derruba de madrugada a estátua de ídolo que tinha lá. No dia de manhã o pessoal, meu Deus, derrubaram, pecado, derrubaram a estátua do Deus tal. Quem fez isso? Temos certeza que foi o filho de Abiezita, se não me engano, Gideão. Correu para pegar Gideão. E aí agora? Toda a responsabilidade que você assume diante de Deus, você precisa se renunciar, você precisa sacrificar. Há um óleo de responsabilidade, há um sacrifício a ser feito. A cruz ainda existe para o crente, a cruz é viva para o crente, e é preciso que você entenda isso. Encare com responsabilidade os propósitos que você tem colocado diante de Deus. Por exemplo, eu tenho dito, Senhor me dê unção, Deus me dê vida, Senhor, operação de milagres, operação de sinais. Só que eu entendo claramente que eu não vou viver para mim, vou viver para Ele. Eu entendo claramente que vai ter momentos que era para eu estar descansando e eu não vou estar. Era momentos que vai estar interagindo com mim e eu não vou poder estar. Por quê? Tudo tem um peso. Há pessoas que querem crescer de nível financeiramente, mas querem viver a vida como se estivesse empregado. Não tem condição, meu filho. Quanto mais se tem, mais ser exigido, mais ser cobrado. Tem gente que quer casar, mas quer viver uma vida solteiro. Meu filho, não case. Ah, mas eu tenho que andar com os meus amigos, minhas amigas, o meu barba ou o meu cabelo. Você acabou para isso, a não ser que em concordância. Se não é briga todo dia. Estou dizendo claro, é com limites, né? Tem pessoas que querem ter filhos e querem andar no mundo como se não tivesse botado filho no mundo. Meu filho acabou. Ah, mas eu sobrou um dinheiro aqui, vou comprar roupa para mim, para tu? Pai, para. Como é que fala? Para, pai, com isso. Acabou. Agora é o teu filho. Mas eu estou sem roupa, sem vício, eu vou dormir no mundo. Tudo tem uma responsabilidade. As pessoas querem ser usadas por Deus, querem trabalhar no ministério, não querem ter responsabilidade. Não querem pagar o preço. Ah, mas esse fim de semana eu não posso, meu filho acabou o seu fim de semana. Esqueça. Você não pediu a Deus para ser usado? Pediu, não esqueça. Você não vive mais para você. Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. E a unção é tão forte que você só fica satisfeito se estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Fique de pé, por favor. Você pode ser um homem ou uma mulher hoje que esteja no nível de Abraão, mas se você não estiver, por que não ser humilde o suficiente e pedir os sinais que Gideão pediu? Deu para entender, gente, o que eu estou falando? Aleluia. Amém? Deu para entender, amém? Você em casa deu para entender? O seu trabalho? Eu acredito que ainda existem anjos
Eu acredito que ainda existe milagres. Eu acredito que ainda existem sinais. Eu acredito que ainda Deus responde molhando, dando sinais. Eu acredito, mas isso acontece para quem quer e quem acredita. E você está aqui hoje porque você quer. Você está aqui hoje porque você acredita. E eu quero encerrar orando por você, liberando a palavra de vida na tua vida, liberando o sinal que você veio buscar da parte de Deus. E o sinal vai te procurar. Oh meu Deus, em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu peito. Por favor, curva a sua cabeça. Fale comigo assim: Senhor Jesus, há coisas que estão perto de mim e eu não estou conseguindo ver. Não, fala com fé: eu não estou conseguindo ver. Abra os meus olhos, como o Senhor fez, abrindo os olhos de Agar, como o Senhor fez na vida de Gideão. Meu Deus, meu Pai, concede-me fé como a de Abraão. Me dê um sinal, meu Deus. Eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. O sinal não é para explorar ninguém, viu? Não é para passar na cara de ninguém. O sinal é uma resposta daquilo que Deus está te incomodando aí. Aleluia. Entenda isso. Segure na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Presbítero Silvio, me ajude aqui, por favor. Você que está em casa, você pode fazer uma doação para a igreja de comunidade. Você pode transferir agora uma oferta para o Senhor. Deus falou contigo, ministrou o teu coração. Então separe agora uma oferta. Separe agora, por favor, nesse exato momento, uma oferta, seu dízimo. Gostaria que você fizesse isso nesse momento, ok? Você que está aqui no templo, se você é um parceiro das sementes da prosperidade, seja colocando agora no gasofilados. Se você ainda não é, seja o semeador da obra de Deus. E o Rei dos Reis vai te prosperar. O Rei dos Reis. Segure com sua mão direita, sua mão direita. Se você não tem nesse momento, por favor, coloque a mão sobre o seu peito, onde localiza o seu coração. Por favor. Sinta a graça nesse lugar, Senhor. Sinta a tua presença sobre nós. Recebe agora esse dízimo, esta oferta, esse sacrifício, essa semente, Senhor, da prosperidade, que haja um toque da tua glória. Eu declaro que ainda essa tarde, essa mulher, o que veio buscar, ela terá como resposta, Senhor. Eu não sei o que é, mas eu profetizo, meu Deus, que algo novo acontecerá quando sair daqui desse templo. Algo diferente. Eu apresento agora o dízimo, consagra agora essa oferta, consagra agora essa semente da prosperidade. E declaro que o rio de Deus venha sobre a vida daqueles que estão trazendo ao altar. E profetizo que eles venham colher 30, 60 e 90 vezes por ano. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os leve em paz para suas casas. Dá uma tarde maravilhosa àqueles que vão trabalhar, aqueles que estarão em casa. Que o Senhor os livre e os guarde debaixo da bênção do Senhor. Aqueles que estão assistindo pela live, recebe agora, Pai, esse dízimo, essa oferta, essa semente da prosperidade. Vem como abençoa literalmente tudo que eles colocaram diante do Senhor. Quando ligaram o seu celular, o seu computador, eles recebem porção dobrada do Espírito. Entretanto, Pai, eu digo, sela no nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração nessa tarde. Para a glória de Jesus, se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Beijo no coração, volta com os ofilados. Deus abençoe. Excelente tarde para você.
peço a vocês que, por favor, compartilhem esse link aí, esse vídeo. Depois que eu encerrar aqui, você compartilha, tá certo? Deus abençoe. Convido você também às 18 horas, está na oração da viração. Um abraço, um beijo no coração, Deus abençoe vocês.